Oi, tudo bem? Estava mesmo querendo falar com você hoje. Se você não sabe, eu escrevi um livro e vou começar a gravar vídeos sobre os temas que eu escrevi. Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre uma metáfora das 4 estações do ano e da vida. Tudo que eu escrevi ou tudo que eu vou gravar ou publicar são reflexões minhas. Não tem aqui nenhuma verdade verdadeira absoluta. São temas para a gente refletir, discutir e, obviamente, você não precisa concordar com nada do que eu estou falando. São apenas ideias e reflexões. No meu entendimento, a gente precisa revisitar uma série de verdades que a gente tem. Bom, falando das 4 estações, o universo é incrível, né? A gente tem aí o movimento perfeito do Sol, dos planetas, das estrelas, e a gente tem as 4 estações. Movimentos perfeitos, apesar dos climas não estarem sendo absolutamente perfeito, né? Você tem verão no inverno, inverno no verão, mas de fato a gente tem ali a primavera. A primavera é o momento em que as flores nascem, renascem, as flores brilham, né? Dão alegria, cores, um momento lindo que a natureza nos proporciona. A gente, depois da primavera, tem o verão, e o verão a gente pode entender como um momento em que a gente curte mais a vida fora de casa, né? A gente tem um sol mais pleno, a gente tem um calor, e nesse momento a gente curte mais os lagos, os rios, a gente curte mais as piscinas, e é aquele momento em que a família se programa para fazer uma viagem mais longa. De fato, é um momento que a gente vive mais fora de casa. A gente passa para o outono, e o outono é aquele momento em que as folhas caem, né? As folhas secam, as árvores, a gente vê aquela natureza um pouco mais seca. É duro ver aquele momento de secura. E por fim a gente tem o inverno. O inverno é aquele momento de frio, menos sol, um momento em que a gente fica mais fechado dentro de casa, a gente fica, né, com aquele frio, a gente fica acolhido dentro de casa, o sol brilha menos. Então, quando a gente olha isso, a gente também pode olhar para a vida. A gente tem na vida um momento em que a gente nasce, as crianças lindas, lindas como flores, né, que brotam, nos trazem alegria, enchem a gente de felicidade. Depois desse momento, a gente pode olhar também o verão. Quando a gente começa a não depender dos pais, ou a depender menos, a gente vai para a escola, né, abre uma janela para o mundo, e como no verão, a gente sai de casa, né? A gente vive fora, a gente aprende, abre uma janela completa para o mundo, a gente vai trabalhar, a gente vai longe. E até os nossos 45, 55, 65, 75, a gente vive esse verão pleno, a gente está fora. Depois desse verão pleno, chega o outono. Do mesmo jeito que as folhas caem, o nosso corpo dá sinais claros, né? A gente muda o cabelo embranquece, a pele fica mais sensível, os órgãos do nosso corpo trabalham em menor velocidade, não trabalham como trabalhavam antes. Então, do mesmo jeito que as folhas caem, né, a gente também no nosso corpo a gente percebe que a mente tenta fazer as mesmas coisas, mas o corpo já não reage. A gente passa até a ter uma trilha sonora para os movimentos, né? A gente começa a levantar com um gemido, a gente começa a ter esse tipo de reação. E, obviamente, depois do outono, a gente chega no inverno. O inverno vai chegar para todo mundo que tem a chance de chegar até a velhice, né? Se a gente não tem uma interrupção abrupta na nossa vida, a gente chega no inverno. E o inverno é o fim para todo mundo ali, um fim de um ciclo, né? Na natureza a gente a cada ano se renova, a gente tem ali um momento de renovação do ciclo, e isso é importante para a terra, para os animais, para a natureza. E no nosso caso, a cada ciclo, né, dessas 4 estações,
a gente termina um ciclo aqui na Terra. Para cada um, esse ciclo se renova de maneiras diferentes, por sua religião, sua educação, seus costumes. E esse ciclo nasce todo dia uma criança que vai viver seu ciclo, e a cada religião, então, cada um imagina, né, e crê o que será. Então, eu tenho perguntas, eu me questiono muito sobre isso, né? Se a gente ouve dizer que a única certeza da vida é a morte, se a gente encara, né, enxerga nas 4 estações aí uma metáfora, algo muito semelhante ao que acontece no nosso ciclo, por que a gente ainda sofre muito com a morte, né? Por que a gente não entende a morte como algo que é uma verdade, é algo que vai acontecer? E eu me vejo muito na questão de treinamento, de educação, de cultura, de religião, e a gente acaba não vivendo a vida e chorando a morte, né? A gente não aproveita tanto a vida e a gente não aprende a lidar com a morte. A gente tem momentos em que a gente ganha o presente, que é viver. A vida, para mim, é um presente. A gente só vive a vida no presente, porque o passado é passado, já aconteceu. A gente só vai aprender com o passado, e tudo que a gente fez de errado a gente vai tentar fazer melhor. E o futuro, a gente não vive o futuro, a gente constrói o futuro exatamente agora, quando a gente está fazendo, na realidade. A gente tem esse ciclo de vida e morte muito claro, e se a gente tem essa ideia de que nada vai mudar, que a gente não pode fazer nada para mudar, em algum momento eu entendo que a gente vai ter que assimilar isso como uma verdade, e em vez de lutar, porque a gente não vai ganhar, não vai mudar isso, o que a gente pode fazer em vida para entender, para assimilar, para aceitar, e aceitando, o que a gente pode fazer para viver melhor, para curtir as pessoas ao nosso lado, para se entender melhor, com mais tolerância, com mais amor, com menos arrependimento. Entender, ter uma educação diferente. Eu quero dividir isso com vocês também. Eu aprendi na marra. Eu perdi meu irmão, meu tio, meu avô e minha avó num acidente de carro quando eu tinha 17 anos. Eles foram retirados da nossa vida. Minha mãe perdeu pai, mãe, irmão e um filho naquele momento, e teve uma depressão muito grande, morreu de derrame 7 anos depois. E eu perdi meu pai agora, o ano passado, em 2020, e cada uma foi uma situação diferente. Obviamente eu tive muito apoio e passei por todos esses momentos. E cada um tem sua carga, né? Carregou seu peso. Todos tiveram eventualmente problemas maiores, menores, cada um tem seu peso. E estou aqui para dividir um pouco com vocês, porque o sofrimento, cada um tem seu peso. E é inevitável que cada um passe por uma situação parecida com essa. E toda ferida, seja física, né? Um corte, uma cicatriz, ou seja uma perda, traz um corte, traz um machucado. E a gente tem 2 maneiras de cicatrizar, né? Ou a gente deixa aberto e vai cuidando, até ter uma casquinha fina, que uma hora cicatriza e está tudo certo. Ou limpa lá e costura, e tomando remédio, cuidando, tal, lá dentro vai cicatrizando até recuperar. E eu enxergo que se o médico não trata direito, né, se ele costurou e não tratou direito, aquilo lá dentro pode infeccionar e a gente não está enxergando. E as dores da alma, quando a gente sofre muito, não conta para ninguém, não divide com ninguém, a gente não trata, aquilo é um sentimento que fica guardado e pode causar muita dor, né? Parece que está cicatrizado e é muito difícil. Então eu penso que a gente tem que de fato abrir essa dor aí, dividir com as pessoas próximas, ou principalmente com psicólogos, né? Com as pessoas estudadas para resolver isso. Tem um preconceito muito grande, né? Mas se a gente tem dor de cabeça, vai no médico. Se a gente tem dor do pé, vai no médico do pé. E temos que procurar os especialistas. Eu fico pensando, as casas antigas, né, quando moravam todos na mesma casa, avô, bisavô, neto,
vivia aquela casa cheia de gente, quando falecia o mais velho, me dá a impressão que o entendimento da morte, do ciclo, era algo mais natural. Hoje a gente vive em casas muito separadas, sem esse convívio. Talvez para a gente hoje em dia seja mais difícil isso. São perguntas que eu me fiz, perguntas que eu trago, mas de fato é uma verdade verdadeira, que a morte vem para todo mundo. O como encarar, o como a gente entender, é um amadurecimento que eu penso que a gente tem que refletir. E eu estou falando aqui da morte natural, né, num ciclo de vida, como comparado às 4 estações. Eu não estou falando de nenhuma morte abrupta, que é retirada num ciclo mais curto. Enfim, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Trocar experiências ou refletir sobre isso. Eu espero que essas reflexões ajudem. Eu tive um sinal que eu pedia ajuda e olhava no relógio 1, 2, 3, 4, meio-dia e 34, meia-noite e 34, sistematicamente. E um belo dia eu olhei para isso e veio um entendimento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vida segue, a vida continua. E aquilo me deu muita força. Segui em diante, segui em frente. E a partir daquele momento me deu foco, fé e continuidade. Me deu muita força para seguir. Eu espero que cada um tenha força no momento que precise e que acredite, tenha fé e continue. A vida é bela, a vida é um presente. A gente tem que ter força, se unir e comemorar nas vitórias ou pedir o apoio nas derrotas, no momento de dificuldade. Porque ter apoio, né, no momento bom é bem mais fácil, é bem mais saboroso. Mas nas dificuldades, principalmente, a gente também precisa estar cercado de pessoas boas, pessoas que nos amam, para enfrentar as dificuldades. Então, dividir no momento bom e dividir no momento difícil é fundamental. Tudo de bom para vocês e até a próxima.